O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja flamejante, como se o próprio Tejo conspirasse para incendiar segredos. Beatriz Oliveira, aos 35 anos, CEO implacável da Vinha Douro, uma das mais prestigiadas vinícolas do Douro que se expandira até à capital, parou abruptamente no mirador da Senhora do Monte. O vento salgado do Atlântico bagunçava seus cabelos negros ondulados, mas nada abalava sua postura de ferro. Ela apertava o telemóvel com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. A mensagem de Ana piscava na ecrã: "Não posso mais fingir." Acabou. Beatriz sentiu o mundo ruir como um barril de vinho envelhecido desabando na adega. Como ousava Ana? Depois de todos aqueles olhares trocados nas noites de fado no Bairro Alto, das conversas sussurradas sobre os azulejos desbotados das igrejas lisboetas, das mãos que se roçavam acidentalmente durante as provas de vinho na sua empresa, Beatriz, a mulher que comandava reuniões com a frieza de um inverno minhoto, que negociava contratos milionários sem pestanejar, agora tremia como uma folha de sobreiro ao vento. O crush escondido, aquele fogo que ela alimentara em segredo por 2 anos, explodira não em confissão romântica, mas em traição. Ou era? Ela desceu as escadas íngremes do mirador com passos furiosos, o salto dos sapatos e quando como um fado rancoroso. Lisboa, com suas colinas traiçoeiras e suas saudades eternas, parecia rir dela. Beatriz Oliveira não era mulher de fraquezas, crescera nas vinhas do Douro, filha de um viticulturista viúvo que ensinara a podar parreiras com mãos firmes, a ignorar o cansaço. Aos 18, fugira para Lisboa com uma bolsa de estudos e um sonho de empoderar mulheres no mundo dos vinhos portugueses, transformando a tradição patriarcal em legado feminino. A Vinha Douro era o seu império, rótulos premiados em Bordeaux, exportações para Nova York e um escritório envidraçado no Chiado que cheirava a carvalho e jasmim. Mas Ana era o vinho que ela provara e nunca ousara engolir. Ana Moreira, 28 anos, era a designer gráfica freelance que contratara para rejuvenescer a imagem da marca. Veio do Porto, com sotaque nortenho suave e olhos verdes como as vinhas em flor, instalara-se num estúdio minúsculo no Alfama, rodeada de gatos vadios e discos de Amália Rodrigues. Ana pintava murais inspirados nos contos de Eça de Queiroz, tecia narrativas visuais de amores perdidos nas ruas empedradas. Elas se conheceram numa feira de vinhos no Terreiro do Paço. Beatriz, em tailier cinzento, provando um Porto Tawny, Ana, com um vestido florido, esboçando rótulos num caderno amarelado. "Este vinho tem alma de saudade", dissera Ana, lambendo uma gota dos lábios. Beatriz sentira o coração podar-se ali mesmo. Desde então, o crush de Beatriz fora uma parreira escondida, olhares prolongados nas reuniões, convites casuais para almoços no Time Out Market, onde partilhavam pastéis de nata quentes e confidências sobre a pressão de ser mulher num mundo de homens. Beatriz contava das noites em que o pai acordava às 4 da manhã para colher uvas, ensinando-a que o vinho bom nasce da paciência, não da pressa. Ana ria, contando das avós portuenses que cantavam fado enquanto fiavam linho, passando-lhe o segredo de amores que ardem devagar, como o sol no Douro. Mas Beatriz nunca confessara. Temia que o fogo da sua posição, a CEO poderosa, intocável, apagasse a chama frágil de Ana. Em vez disso, cultivava o segredo como um vinho de guarda, envelhecendo em silêncio. Agora, aquela mensagem. Beatriz apanhou um táxi amarelo até ao Chiado, o coração aos saltos como um tremendo terremoto. O motorista, um lisboeta de bigode grisalho, comentou o trânsito. "Esta cidade é como um amor antigo, dona, bela, mas cheia de curvas traiçoeiras." Ela não respondeu, os olhos fixos na janela, onde os elétricos rangiam subindo a colina. Desembarcou à porta do escritório, mas não entrou. Virou à esquerda, rumo ao estúdio de Ana no Alfama, onde as roupas estendidas nos varais dançavam ao vento como bandeiras de rendição. Bateu à porta de madeira lascada com punhos cerrados. Silêncio.
Bateu de novo e ouviu um arrastar de pés. A porta entreabriu-se, revelando Ana com os olhos inchados, o cabelo ruivo despenteado caindo como era selvagem. Vestia uma camisola larga de lã manchada de tinta azul, cor do Tejo, pensou Beatriz. O que fazes aqui? Murmurou Ana, a voz rouca como um fado de Maria João Pires. Explica-te, exigiu Beatriz, empurrando a porta e entrando sem convite. O estúdio era um caos criativo, telas semi-acabadas nas paredes, cheirando a terbentina e café forte, uma garrafa de vinho tinto pela metade na mesa, ao lado de um prato de queijo da serra e azeitonas pretas. No canto, um giradiscos tocava baixinho estranha forma de vida, de Amália, as notas preenchendo o ar como fumaça de incenso. Beatriz sentiu o peito apertar. Aquilo era o mundo de Ana, desordenado, vivo, oposto ao seu de agendas precisas e contratos impecáveis. Ana recuou, cruzando os braços. Não há nada a explicar. Vi as mensagens no teu telefone, Beatriz. Aquela noite na adega, quando adormeceste no meu ombro depois da prova. O ecrã acendeu. Querida, sinto a tua falta. Volta para mim. Sofia. Beatriz congelou. Sofia. Ex-namorada, uma advogada de Coimbra que partira há um ano num turbilhão de discussões sobre ambição e distância. Elas terminaram há meses, mas Sofia insistia em mensagens esporádicas, ecos de um passado que Beatriz ignorava como ervas daninhas nas vinhas. Não é o que pensas, disse Beatriz, a voz falhando pela primeira vez em anos. Sofia é passado. Eu? Eu nunca respondi. É contigo que eu penso, Ana. Todas as noites, quando fecho os olhos e vejo as luzes de Lisboa piscando como estrelas no Douro. Ana riu, amargo, virando-se para a janela onde o sol mergulhava no rio. E eu devia acreditar? Tu, a grande Beatriz Oliveira, que comanda o mundo dos vinhos como uma rainha, que posa para as revistas com aquele sorriso de granito. Eu sou só freelancer que desenha os teus rótulos bonitinhos. O teu segredo sujo, escondido atrás de reuniões e provas de vinho. Achas que não vi como olhas para mim? Como se eu fosse um porto que provarias em segredo, mas nunca comprarias a garrafa inteira? As palavras cortaram como podadeiras afiadas. Beatriz avançou, pegando na mão de Ana, fria, trêmula. Não é segredo sujo. É medo, Ana. Medo de perder tudo o que construí. Em Portugal, ser mulher no topo já é guerra, ser mulher que ama outra mulher. É fado sem fim. Cresci ouvindo histórias de tias que esconderam amores nas sombras das vinhas, casando com primos para calar as línguas. Não quero isso para nós. Quero-te como o sol que amadurece as uvas, pleno, quente, eterno. Ana puxou a mão, mas os olhos traíam a dúvida, brilhando com lágrimas como orvalho nas folhas. Então por que demoraste tanto? Ontem, no jantar no cais do Sodré, quando dançámos ao som de um acordeão de rua, pensei que finalmente. Mas acordas com mensagens de outra. Traição, Beatriz. Não a tua, talvez, mas a ilusão que criei. Elas sentaram-se no chão, costas contra a parede forrada de azulejos rachados, relíquias de um terremoto antigo, sobreviventes como as saudades lisboetas. Beatriz contou tudo, a infância no Douro, as noites sozinha na adega contando estrelas para esquecer a solidão, como Ana entrara na sua vida como um vendaval de abril, trazendo cor aos rótulos cinzentos da Vinha Douro. Os teus desenhos não são só linhas, Ana. São histórias. De mulheres fortes como as rainhas de Avis, de amores que desafiam o mar. Ana ouvia, o peito subindo e descendo como ondas no guincho. Devagar, contou o seu, o Porto cinzento onde crescera, filha de uma costureira que cantava fado para esquecer o marido ausente, a fuga para Lisboa em busca de telas em branco, onde pudesse pintar o que o coração ditava.
Eu te amo desde o primeiro esboço que fiz para ti. Mas o medo. Ele pode tudo, não é? O sol pôs-se, e o estúdio mergulhou em penumbra, iluminado só pela vela de cera de abelha que Ana acendeu, cheiro de mel e melancolia. Elas falaram até meia-noite, desfiando mal-entendidos como fios de um bordado portuense. Sofia era fantasma, o crush de Beatriz, uma videira florescendo. Mas o drama não acabava ali. No dia seguinte, uma crise na empresa. Um investidor conservador, um homem de Setúbal com bigodes de salazarista, ameaçava retirar fundos ao saber rumores sobre a vida pessoal de Beatriz. Uma CEO deve ser exemplo de família tradicional, rosnara ele no telefone. Beatriz, no seu escritório com vista para o castelo de São Jorge, sentiu o pânico subir como um mosto fermentando. Ana, ao seu lado, convidada para uma reunião de emergência, apertou-lhe a mão sob a mesa. Luta, Beatriz. Como as mulheres que marcharam nas ruas em 74 pela liberdade. O confronto veio na sala de provas, rodeados de garrafas de verde reluzente. O investidor, Domingos Costa, um viúvo de 60 anos com sotaque alentejano arrastado, atirou as cartas. Ouvi dizeres que andas com outra mulher. Isso mancha a marca. Vinhos são tradição, não devassidão. Beatriz ergueu-se, o queixo alto como as falésias da Nazaré. Tradição, Domingos? A tradição portuguesa é de navegadores que desafiaram oceanos, de poetas como Camões que cantaram amores impossíveis. A vinha de ouro é minha, construída com mãos de mulher que ama quem quer. Se isso te assusta, a porta é aquela. Ana, ao lado, desenhava num bloco um rótulo novo, com duas videiras entrelaçadas sob o sol de Lisboa. Domingos bufou, mas algo nos olhos de Beatriz, fogo do Douro, o fez hesitar. Talvez eu seja velho demais para mudanças. Ele saiu, contrato em risco, mas a semente plantada. Naquela noite, no mirador onde tudo começara, Beatriz e Ana assistiram às luzes da cidade acenderem como vagalumes. O mal-entendido resolveu-se, sussurrou Ana, encostando a cabeça ao ombro de Beatriz. Mas o drama. Ele nos fortalece, como o vinho após a poda. Beatriz virou-se, os lábios roçando a testa de Ana. Então bebamos a nossa história. Saudade que vira presença. Elas beijaram-se devagar, sob o céu estrelado, enquanto um fado distante ecoava, amor, não mais escondido, florescendo como Portugal ao amanhecer. A manhã seguinte trouxe o cheiro de pão fresco das padarias do Chiado, misturado ao aroma salgado do Tejo que subia pelas ruas empedradas. Beatriz acordou no apartamento de Ana, um sótão no Alfama com janelas que emolduravam o castelo como uma aquarela de Almeida Júnior. O braço de Ana rodeava a sua cintura, leve como uma brisa de verão no Algarve. Pela primeira vez em anos, Beatriz não consultou o relógio às 6 em ponto. Em vez disso, deixou os dedos traçarem os azulejos azuis na parede, padrões de ondas que contavam histórias de mares descobertos. Estás acordada, murmurou Ana, os olhos verdes ainda pesados de sono, como folhas de videira após a chuva. Beatriz sorriu, um raro gesto de vulnerabilidade que suavizava as linhas duras do seu rosto. Sim. Pensando em como Lisboa nos uniu, apesar de tudo. Elas levantaram-se devagar, preparando café num fogão antigo que chiava como um segredo confidenciado. Ana cortou fatias de broa de milho, espalhando manteiga de alentejo, enquanto Beatriz contava anedotas do Douro. O meu pai dizia que o bom vinho é como o bom amor, precisa de terra firme, mas sonha com o céu. Mas a idílica manhã foi interrompida por uma chamada. O secretário de Beatriz, a eficiente Margarida, com sotaque madeirense melodioso, alertava: Senhor Oliveira, o Domingos Costa ligou de novo. Diz que reconsiderou, mas quer uma reunião privada. Algo sobre proteger a reputação.
Beatriz sentiu o estômago contrair-se como uvas prensadas. Diz-lhe que venha ao escritório às 11. E prepara o melhor porto, às vezes, o vinho amansa os dragões. Ana observava, o pincel na mão pausado sobre uma tela em branco. Vais enfrentar isso sozinha? Beatriz hesitou, o hábito da independência como uma armadura de couro. Sempre o fiz. Mas, talvez desta vez, não. Ana largou o pincel, aproximando-se. Somos duas agora. Como as duplas de fado, uma canta, a outra sente. Elas selaram o pacto com um beijo salgado de café e desceram as colinas de Alfama de mãos dadas, ignorando os olhares curiosos das velhas nas varandas, que cochichavam como folhas ao vento. No escritório da Vinhadouro, um edifício restaurado com fachadas de azulejos verdes e janelas altas que deixavam entrar a luz do Atlântico, Beatriz preparou a sala de reuniões como um campo de batalha. Mapas do Douro nas paredes, garrafas de cristal alinhadas como sentinelas. Ana, vestida num blazer leve sobre o vestido de algodão, desenhava logotipos no seu tablet, videiras estilizadas entrelaçando-se em forma de infinito. Para o novo rótulo, explicou. Chama-se Entrelaçados. Domingos Costa chegou pontual, o fato bege amarrotado como as planícies alentejanas, o chapéu na mão como um escudo. Sentou-se pesadamente, os olhos pequenos fixos em Beatriz. Olha, minha cara, eu sou homem antigo. Cresci com Salazar, onde as coisas tinham ordem, homem na vinha, mulher na cozinha. Mas estes tempos. As ruas cheias de bandeiras arco-íris no Pride de Lisboa. Dizem que é progresso, mas para mim é confusão. Ele pausou, olhando para Ana pela primeira vez, notando a proximidade delas. E tu, quem és? A nova designer? Ana ergueu o queixo, o sotaque portuense firme. Sou Ana Moreira. E não só desenho rótulos, desenho futuros. O de Beatriz inclui respeito, não julgamentos. Beatriz sentiu orgulho inchar como um mosto borbulhante, pela primeira vez, partilhava o peso. Domingos, a Vinhadouro não é só vinho. É herança. Minha mãe, que partiu cedo, ensinou-me a misturar uvas como se mistura vida, com coragem. Eu amo Ana. Isso não mancha, enriquece. Como o porto que provamos agora, doce, mas com fundo de amargor que o torna memorável. Ela serviu o copo, o líquido rubi girando como um redemoinho. Domingos provou, devagar, os olhos semicerrados. Forte. Como tu, Beatriz. Uma pausa longa, o tic-tac do relógio marcando o pulso da cidade lá fora. O meu filho. Ele é como tu. Ama um rapaz do Barreiro. Brigamos, mas no fim, o sangue é mais grosso que o preconceito. Mantém o contrato. Mas promete-me, faz vinho que una, não divida. Ele estendeu a mão e Beatriz apertou-a, sentindo mal-entendido derreter como gel no sol de julho. Saíram para o almoço no solar dos Presuntos, um tasco no bairro alto onde o cheiro de bacalhau à brás se misturava ao som de guitarras portuguesas. Sentadas à mesa de xadrez, com vista para as escadas íngremes, Ana desenhou no guardanapo duas figuras de mãos dadas sob uma parreira florida. Isto é nós, disse. Beatriz riu, um som leve como o tilintar de copos em festa. E o drama? Ele volta sempre, como o fado. Ana assentiu. Mas agora enfrentamos juntas. A tarde trouxe uma surpresa, um convite para o Festival de Fado no Rossio, onde cantoras com vestidos negros teciam lendas de amores partidos. Beatriz, que sempre evitara tais eventos por medo de expor o coração, aceitou.
Vestiram-se com elegância discreta, Beatriz num vestido azul marinho que ecoava o Tejo, Ana num xadrez verde como as colinas do Douro. No meio da multidão, sob as estrelas artificiais das lanternas, uma fadista idosa, com rugas como mapas antigos, cantou aí Moraria, perdido por esses olhos que vejo e que me hão de olhar tristemente. As palavras acertaram Beatriz como uma flecha. Ela apertou a mão de Ana, sussurrando, eu quase te perdi por medo. Ana virou-se, os lábios curvados num sorriso que iluminava mais que os fogos de artifício distantes. Mas não perdeste. E agora, dançamos? Elas giraram devagar, corpos próximos mas castos, o ritmo do fado guiando-as como um rio gentil. Ao redor, casais heterossexuais e outros como elas misturavam-se na noite lisboeta, prova de que Portugal, terra de saudades, aprendera a abraçar as alegrias. Mas o conflito maior espreitava. Naquela noite, ao voltarem, Beatriz encontrou uma carta na porta do escritório, anônima, com caligrafia trêmula. Cuidado, Oliveira. Amores como o teu destroem impérios. Alguém sabe do teu segredo e usará contra ti. O coração de Beatriz gelou. Quem? Um rival na indústria do vinho? Um ex-funcionário ressentido? Ou pior, alguém próximo, traindo a confiança como uvas azedas na colheita? Ana leu por cima do ombro, o rosto pálido. Isto é ameaça. Polícia? Beatriz abanou a cabeça, o instinto de CEO erguer muralhas. Não. Investigamos sozinhas. Como detetives num romance de José Saramago, cheios de enigmas e realidades entrelaçadas. Elas passaram a noite no apartamento de Beatriz, um loft moderno no Príncipe Real com livros de Fernando Pessoa empilhados e garrafas de vinho na prateleira como troféus. Planeando, Ana esboçava suspeitos, o assistente ciumento, a ex de Sofia que odiava perdas. Beatriz, pela primeira vez, chorou, lágrimas silenciosas como chuva fina no Douro. Se te perder por isto. Ana abraçou-a, o calor dissipando o frio. Não perderás. Somos vinho tinto, profundas, inquebráveis. Os dias seguintes foram de tensão bordada de ternura. Beatriz mergulhou no trabalho, supervisionando uma nova colheita no Douro, uma viagem curta de comboio, onde pararam em Coimbra para visitar a Biblioteca Joanina, com seus ratos de couro protegendo os volumes antigos. Como o nosso amor, brincou Ana, traçando iluminuras medievais. Protegido, mas vivo. De volta a Lisboa, a ameaça pairava como névoa matinal. Então, o golpe. Durante uma apresentação no Museu do Vinho, com investidores internacionais, um e-mail anónimo vazou fotos, não explícitas, mas íntimas, elas de mãos dadas no miradouro, um beijo na testa sob as luzes do festival. Os murmúrios espalharam-se como fogo em palha seca. Um parceiro francês retirou-se, ações da Vinha Douro caíram 5% em horas. Beatriz, no pódio, sentiu o mundo tremer. Mas ergueu a voz, o vinho português é sobre paixão, não perfeição. E o meu? É sobre amar abertamente, como os nossos poetas. Aplausos hesitantes, mas Ana, na primeira fila, aplaudiu mais alto, os olhos dizendo, juntas. O traidor revelou-se inesperado. Margarida, a secretária, movida por ciúmes antigos, invejara a ascensão de Beatriz, sonhara com o cargo. Confrontada no café à brasileira, onde Pessoa outrora meditava, ela confessou entre soluços, queria ser como tu. Mas o ódio... ele fermenta. Beatriz perdoou não por fraqueza, mas por humanidade, mandou-a para terapia, mantendo o emprego com supervisão. Portugal perdoa, Margarida. Como o mar lava as praias. Com a crise resolvida, o amor de Beatriz e Ana floresceu.
Lançaram o rótulo entrelaçados, um vinho branco leve, engarrafado com rótulos de Ana, vendido em lojas do Chiado com histórias de empoderamento feminino. No lançamento, no Terreiro do Paço, sob o arco triunfal, elas brindaram com taças erguidas. Ao drama que nos uniu, disse Beatriz. E à redenção que nos espera, completou Ana. Lisboa, com suas 7 colinas e saudades infinitas, testemunhava mais um amor renascer, humano, romântico, eterno como o fado. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas castanhas, espalhando-se pelas calçadas do Chiado como confetes de uma festa esquecida. Beatriz e Ana caminhavam de braços dados pela Rua Garrete, o ar carregado do aroma de castanhas assadas vendidas por vendedores ambulantes com vozes roucas. Era o primeiro fim de semana sem sombras. O escândalo do vazamento fora abafado por uma onda de apoio nas redes sociais, onde lisboetas progressistas partilhavam histórias de amores que eram inspirados no delas. Vês, dissera Ana, mostrando telemóvel numa esplanada com vista para o Carmo. Somos as novas heroínas de essa, mulheres que desafiam convenções. Beatriz rira, mas no fundo, o alívio misturava-se a uma nova ansiedade. Como manter o equilíbrio entre o império da Vinha de Ouro e este amor recém-florescido? Elas pararam na livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, com prateleiras curvadas como as costas de um avô contando lendas. Ana folheava um volume de Sofia de Mel Brainer, lendo em voz alta: o mar é sempre o mesmo e as ondas idênticas. Beatriz encostou-se à estante, os olhos fixos na companheira. Mas nós não somos ondas, Ana. Somos o mar inteiro, profundo e imprevisível. Compraram o livro e saíram para um passeio pelo Jardim Botânico, onde palmeiras sussurravam segredos e pavões exibiam caudas como leques de fado. Ali, sentadas num banco de ferro forjado, Ana desenhou no seu caderno, Beatriz como uma deusa do vinho, rodeada de cachos de uvas que se transformavam em corações. A rotina instalou-se como um vinho maduro, manhãs de café partilhado, com Beatriz revisando relatórios enquanto Ana esboçava ideias para uma campanha de Natal, rótulos com presépios lésbicos, inspirados nas romarias do Minho. Tardes no escritório, onde Ana ganhara um canto criativo, transformando o espaço estéril em galeria de azulejos pintados à mão. Noites de jantares simples, sardinha assada no forno, regada a um verde fresco do Dão, conversas sobre sonhos. Beatriz confessava medos profundos. Às vezes, sinto que o meu sucesso é uma prisão. A CEO poderosa que todos veem. Mas por dentro, sou só uma rapariga do Douro que quer dançar fado sem máscaras. Ana ouvia, traçando círculos suaves nas costas dela, como se tecesse uma rede de segurança. Mas o conflito renascia, sutil como uma erva daninha na vinha. Uma viagem de negócios para o Porto chamou Beatriz, negociações com distribuidores na Ribeira, onde o Douro encontrava o Atlântico em cascatas de azul. Vem comigo, implorou ela a Ana. Verás a minha raiz. Ana hesitou, o estúdio cheio de encomendas freelance. E se eu for só sombra? A amante que não pertence ao teu mundo corporativo? Beatriz beijou-lhe a palma da mão. És a luz, Ana. Sem ti, sou só casca de rolha. No Porto, a viagem começou com magia, comboio noturno, onde adormeceram cabeças encostadas, o balanço das carruagens como um berço. Chegaram a Don, o sol tingindo a ponte de Dom Luís de ouro líquido. Beatriz levou Ana às caves da Grahams, onde o ar cheirava a madeira envelhecida e especiarias. Provavam portes de 40 anos, doces como memórias. Este é como o nosso começo, disse Beatriz, erguendo a taça. Escondido, mas rico. Ana sorriu, mas nos olhos, uma sombra. Durante o jantar no Yatman, com vista para os vinhedos em Socalcos, Beatriz recebeu chamadas incessantes, crises na adega principal, um enólogo doente. Desculpa, murmurou ela, afastando-se para o terraço. Ana ficou sozinha à mesa, observando o vinho girar no copo,
sentindo-se como uma outsider num baile de máscaras. A tensão explodiu na segunda noite, num hotel boutique na Foz do Douro, com janelas para o mar agitado. Beatriz chegara tarde de uma reunião, exausta, cheirando a terra úmida. O investidor quer expandir para a Espanha, mas insiste em mudar o blend, diz que precisa de mais masculinidade no sabor. Ana, que passara o dia pintando murais num armazém abandonado da Ribeira, explodiu. Mais masculinidade? Como se o vinho fosse homem. Beatriz, estás a deixar que eles te mudem como mudaram o meu pai, um pescador que sonhava com quadros, mas acabou na fábrica por tradição. Beatriz sentou-se na cama, descalçando os sapatos com movimentos mecânicos. É negócios, Ana. Não posso arriscar tudo por idealismos. As palavras saíram frias, como um branco gelado. Ana levantou-se, os olhos flamejando. Idealismos? É o nosso amor que é idealismo agora? Eu vim para cá pensando que verias em mim uma parceira, não uma distração entre contratos. Ela pegou no casaco, dirigindo-se à porta. Preciso de ar. O mar do Porto entende traições melhor que tu. Beatriz seguiu-a até à Praia da Luz, o vento uvando como lobos nas dunas. A lua cheia prateava as ondas, e Ana caminhava descalça na areia, deixando pegadas que o mar lambia. Para! Gritou Beatriz, a voz quebrando como vidro. Ana virou-se, lágrimas misturando-se ao sal. Sentes isso, Beatriz? O puxão? É como o nosso mal-entendido inicial, achas que controlo tudo, mas o amor não é uma vinha que podas à tua vontade. Elas sentaram-se na beira da água, o frio infiltrando-se nos ossos. Beatriz confessou, tenho medo de falhar. A minha mãe morreu jovem, deixando-me a cargo da família. Aprendi a ser forte, mas forte demais, uma muralha que afasta o que amo. Ana pegou numa concha, traçando linhas na areia, duas figuras abraçadas contra a maré. Então deixa-me ajudar a derrubar a muralha. Como nos contos de fadas portugueses, onde princesas salvam princesas. Elas riram, o som libertando o nó no peito de Beatriz. Reconciliação veio em abraços, promessas sussurradas ao ouvido. Juntas, negociamos não só vinhos, mas vidas. De volta a Lisboa, o incidente fortaleceu-as. Beatriz rejeitou a proposta espanhola, optando por um blend experimental, uvas de mulheres viticultoras, rotulado raízes femininas. Ana desenhou a embalagem, parreiras tecidas como mãos entrelaçadas. O sucesso veio rápido, críticas no público elogiando a autenticidade emocional, vendas disparando nas lojas do El Corte Inglés. Numa noite de novembro, chuvosa como as saudades de Pessoa, elas visitaram a sede de Lisboa, a catedral gótica com arcos que ecoavam orações antigas. Acenderam velas por amores passados e futuros, as chamas dançando como espíritos. Obrigada por explodires o meu crush escondido, sussurrou Beatriz. Ana sorriu, e por resolvermos o drama com graça. O inverno aproximava-se, trazendo festas e família. Beatriz convidou Ana para o Natal no Douro, uma ponte sobre abismos culturais. Os meus tios são tradicionais, mas o vinho amolece corações. Ana aceitou, nervosa mas excitada. Enquanto isso, em Lisboa, plantavam sementes, um workshop de arte e vinho para mulheres quer, no espaço da Vinha Douro, onde participantes pintavam rótulos e partilhavam histórias de coming out. Estamos a criar legado, disse Ana, pincel na mão. Beatriz assentiu, não só vinho, mas vinho com alma. Mas uma traição menor de estoas. Uma antiga amiga de Ana, invejosa do romance, espalhou boatos no círculo artístico do Porto, chamando Beatriz de exploradora de talentos. Ana confrontou-a num café ribeirinho durante uma visita rápida, as palavras afiadas como facas de ourives. O amor não explora, eleva. A amiga pediu desculpa e Ana voltou a Beatriz com o coração mais leve.
traições pequenas nos preparam para as grandes vitórias. Assim, o romance delas tecia-se como um tapete alentejano, fios de drama, lã de emoção, padrões de redenção. Lisboa, guardiã silenciosa, aplaudia com suas chuvas suaves e sóis quentes. O Natal no Douro era um quadro vivo de José Malhoa, vinhas adormecidas sob um manto de geada, o rio serpenteando como uma fita de prata entre socalcos eternos. Beatriz guiou o carro alugado pela estrada sinuosa de Pinhão, o ar frio infiltrando-se pelas janelas entreabertas, carregado de pinheiro e terra molhada. Ana, ao lado, apertava o cachecol de lã vermelha, presente de Beatriz, tecido por artesãs de Vila Real. E se eles não gostarem de mim? Perguntou, a voz pequena como uma criança na missa de consoada. Beatriz estendeu a mão, entrelaçando dedos. Gostarão. O Douro acolhe quem ama a terra, e tu amas a alma dela. A casa da família Oliveira era uma quinta do século XVIII, com paredes de granito envelhecido e chaminé fumegante que prometia calor. O tio Manuel, um viticulturista de 70 anos com mãos calejadas como casca de sobreiro, recebeu-as à porta com um abraço de urso. Bem-vinda, Ana. Beatriz falou tanto de ti que pensei que eras um novo rótulo. A tia Rosa, roliça e risonha, com avental florido, beijou-as nas faces. Duas mulheres fortes, como o vinho de 1923 que guardamos na cave. O jantar de consoada foi banquete, bacalhau com natas cremoso, rabanadas douradas e um vinho espumante caseiro que borbulhava como risos. À mesa de carvalho maciço, sob o lustre de ferro forjado, as histórias fluíram como o rio. O tio Manuel contava das cheias de 1909, quando o Douro subiu e levou metade da colheita, mas o povo uniu-se, como uvas na prensa. Ana partilhou dos seus morais no Porto, inspirados nas gravuras de Gustavo Doré para os Lusíadas. Camões cantava amores épicos, eu pinto-os nas paredes. A tia Rosa, olhos brilhantes, confessou, eu própria tive um amor escondido na juventude, uma prima de Amarante. Escondemos nas vinhas, mas o tempo cura tudo. Beatriz apertou a perna de Ana sob a mesa, um gesto secreto de gratidão. À meia-noite trouxe a missa na capela local, um edifício de pedra com vitrais que filtravam a lua em arco-íris. Cantaram vilancicos nortenhos, vozes roucas e quando nas colinas. De volta, à volta da lareira crepitante, abriram presentes. Beatriz deu a Ana um colar de filigrana de Viana do Castelo, prata torcida como videiras, Ana, um quadro de Beatriz na adega, olhos determinados mas suaves. Para te lembrares que és mais que CEO, és coração. Mas o idílio rachou na manhã de Natal. Enquanto passeavam pelas vinhas congeladas, botas chapinhando na geada, o telemóvel de Beatriz vibrou. Uma mensagem de Sofia, a ex, enviada por engano num grupo antigo. Feliz Natal, amor. Ainda sinto o teu cheiro nas noites frias. Ana viu por acidente o ecrã iluminando-se no casaco aberto. O rosto dela empalideceu como neve fresca. Outra vez? Pensava que era passado. Beatriz explicou, voz urgente. Foi erro. Bloqueei há meses atrás. É fantasma, Ana, como as brumas do Douro que se dissipam ao sol. Ana recuou, pisando uma poça que estalou como vidro partido. Fantasmas voltam porque os invocamos. Tu invocas o passado com o teu silêncio, Beatriz. Eu vejo como olhas para o telemóvel durante as refeições, como se esperasses algo mais. Lágrimas gelaram nas faces. Talvez eu seja só o vinho da estação, doce agora, mas substituível na próxima colheita. Ela correu de volta à casa, deixando Beatriz sozinha nas vinhas, o vento cortante como acusações. Beatriz seguiu-a, o coração aos tropeções como um trilho irregular. Encontrou Ana no quarto de hóspedes, arrumando a mala com movimentos bruscos. Não vás.
Isto é mal entendido como o primeiro. Ana virou-se, olhos vermelhos. Não é. É padrão. Tu constróis muralhas e eu bato à porta, mas sempre há uma Sofia, um Domingos, um negócio que te puxa para longe. Eu quero um amor como o fado de Dona Rosa, escondido talvez, mas inteiro. Elas discutiram baixinho para não acordar a casa adormecida em pós-ceia. Beatriz ajoelhou-se, pegando nas mãos de Ana. O meu medo não é de ti, mas de mim. Cresci acreditando que amar é perder controlo, como uma vinha ao abandono. Mas contigo aprendo que o controlo verdadeiro é soltar. Contou histórias da mãe, uma mulher que amara livremente, mas fora julgada pela aldeia, morrendo jovem de tristeza contida. Não serei como ela. Escolho-te, Ana, inteira, agora. Ana hesitou, o peito arfando. Devagar, largou a mala, caindo nos braços de Beatriz. Choraram juntas, o som abafado pelo edredão de penas de pato. Lá fora, o Douro sussurrava provação, o rio carregando tristezas para o mar. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço com filhós e café, Ana sorriu pela primeira vez. O Natal salvou-nos de novo. A família, intuitiva como os nortenhos são, fingiu não notar as olheiras, brindando com vinho do Porto, à família que escolhemos. De volta a Lisboa, no Ano Novo, elas assistiram aos fogos no Terreiro do Paço, a multidão rugindo como o Atlântico. Beatriz sussurrou ao ouvido de Ana, sobrepondo-se ao estrondo, resolução, mais transparência. Nada de fantasmas. Ana virou-se, beijando-a sob as explosões coloridas. E eu, mais paciência. Amor é fermentação lenta. O ano trouxe frutos. O workshop que expandiu-se, atraindo artistas de todo Portugal, de Faro a Bragança. Beatriz promoveu Ana a diretora criativa da Vinha Douro, um passo que chocou o concelho, mas enriqueceu a marca. Uma noite, num jantar íntimo no Hotel Bairro Alto, com velas e jazz português, Beatriz propôs: vamos viver juntas. No Príncipe Real, com vista para o jardim. Ana aceitou, lágrimas de alegria, sim. Construímos o nosso Douro em Lisboa. Mas o drama, fiel ao fado, testou uma última vez. Uma revista sensacionalista, O Correio da Manhã, publicou um artigo difamatório, a CEO lésbica e o escândalo que abala os vinhos portugueses. Fotos roubadas do Natal, legendas venenosas. Ações caíram, e-mails de ódio inundaram a caixa de Beatriz. Ela quis revidar com advogados, mas Ana parou-a, não com raiva. Com arte. Elas responderam com um vídeo, Beatriz na vinha, Ana pintando, narrando a sua história, de crush escondido amor declarado. Portugal é terra de descobertas. Descobrimos-nos mutuamente. O vídeo viralizou, transformando o ódio em apoio. Celebridades como Catarina Furtado partilharam, o Presidente da República elogiou a coragem humanista. A traição da imprensa tornou-se triunfo, provando que o amor, como o vinho, melhora com o tempo. Primavera trouxe florescimento, casamento civil discreto no cartório do Chiado, com testemunhas de fado e vinho. Não alianças de ouro, mas braceletes de cortiça trançada, símbolo de raízes flexíveis. A lua de mel no Algarve, praias de areia branca e grutas azuis, onde nadaram nuas no mar, livres como sereias de mito. Anos depois, com a Vinha Douro expandida para um centro de empoderamento feminino, Beatriz e Ana contavam a sua saga a filhas adotivas, meninas do sistema, aprendendo a podar vinhas e pintar sonhos. O drama nos moldou, diziam. Mas o amor nos salvou. Em Lisboa, eterna, o Tejo fluía, testemunha de redenções.
O verão de 2026 caiu sobre Lisboa como um manto de calor dourado, transformando as ruas em fornalhas, onde o asfalto ondulava como miragens do deserto alentejano. Beatriz e Ana, agora casadas há 3 meses, instaladas no loft do Príncipe Real com paredes brancas salpicadas de azulejos pintados à mão e uma varanda que capturava o pôr do sol sobre os jardins botânicos, sentiam o casamento como uma nova colheita, promissora, mas exigente de cuidados. Beatriz, ainda CEO, equilibrava reuniões com distribuidores espanhóis e tardes livres para passeios com Ana pelo mercado da Ribeira, onde provavam queijos de azeitão e conversavam sobre o futuro, talvez uma filha, adotada de uma aldeia remota. Uma manhã de julho, enquanto Beatriz preparava um smoothie de frutas do Algarve na cozinha de granito polido, o telemóvel tocou, o tio Manuel, voz trêmula no outro lado. Beatriz, vem ao Douro. A tua tia Rosa. O coração dela fraquejou. Pede por ti e pela Ana. O mundo parou. Beatriz largou o copo, o líquido verde espalhando-se como veneno. Rosa, a tia que as acolhera no Natal com abraços incondicionais, que sussurrara segredos de amor escondidos como se fossem rezas, agora lutava na cama da quinta. Elas partiram de imediato, o Porsche de Beatriz devorando a Autoestrada 1, o Douro chamando como um fado melancólico. Ana dirigia as mãos dela no joelho, traçando círculos calmantes. Ela é forte, como tu. Vai sarar. Mas Beatriz, olhos fixos na paisagem de eucaliptos e oliveiras, sentia o pânico fermentar, e se não? Rosa foi a primeira a nos aceitar sem perguntas. Ela me ensinou que família não é sangue, é escolha. Chegaram à quinta ao entardecer, o céu um tapete de nuvens cor de vinho tinto. O tio Manuel esperava na varanda, o rosto sulcado como casca de carvalho. Entrei. Ela quer ver-vos. O quarto de Rosa cheirava a camomila e lençóis lavados com sabão de azedinha. A tia, pálida mas sorridente, estendia a mão magra. Minhas meninas. O amor de vocês é o melhor remédio. Ana sentou-se ao lado, contando anedotas leves do workshop que era. Uma aluna pintou um fado lésbico, guitarras como curvas de corpos. Rosa riu fraco, mas genuíno. Beatriz, ao pé da cama, segurava a outra mão, lágrimas contidas. Descansa, tia. O Douro precisa de ti para a vindima. Os dias seguintes foram vigília tecida de ternura. Beatriz assumiu tarefas na quinta, podando parreiras com o tio, mãos sujas de terra que ancoravam à infância. Ana pintava na varanda, capturando a luz dourada nas uvas, um mural para Rosa, com figuras femininas dançando entre videiras. À noite, ao redor da mesa de cozinha, com ensopado de borrego e vinho caseiro, partilhavam histórias. Manuel confessava: eu fui duro com o meu irmão, o pai de Beatriz. Achava que homem não chora. Mas vendo-vos, aprendo. Rosa, recuperando devagar, sussurrava a Beatriz: o teu casamento é bênção. Não escondas mais nada. A vida é curta como um vinho jovem. Mas o conflito irrompeu numa tarde de calor opressivo. Uma prima distante, a Inês de Vila Real, chegou de visita, mulher devota, com rosário no pescoço e língua afiada como faca de podar. Ao ver Beatriz e Ana de mãos dadas no pátio, congelou. Isto? Na casa da minha tia? Pecado, Beatriz. O padre avisa: amores assim levam ao inferno. As palavras acertaram como granizo numa colheita tenra. Beatriz ergueu-se, o rosto flamejante. Pecado é julgar, Inês. Portugal mudou, casamentos iguais desde 2010. Vai rezar pela tua intolerância. Ana, mais calma, interveio. Tia Rosa nos ensinou amor, não ódio. Junta-te a nós, ou parte.
Inês saiu bufando, mas não sem espalhar veneno, ligações para parentes longínquos, boatos de escândalo na família Oliveira. O tio Manuel, confrontado, defendeu-as. Elas são o futuro da vinha. Tu, Inês, és passado podre. A traição familiar doeu mais que a imprensa. Beatriz chorou no quarto, Ana embalando-a como criança. É o último teste, amor. Como o fado, dor que precede a catarse. Rosa, ouvindo tudo da cama, chamou-as. Inês é como as uvas azedas, descartai. Mas perdoai para não azedar o vosso vinho. Elas perdoaram, convidando a prima para uma conversa franca à beira do rio, onde o sol poente pintava o água de cobre. Inês, envergonhada, confessou, medo, só. A minha irmã. Ela amava uma mulher, mas escondeu até morrer sozinha. Lágrimas partilhadas lavaram feridas, Inês tornou-se aliada, ajudando no workshop com doações de filigrana. Rosa sarou o suficiente para a vindima, em setembro. Beatriz e Ana uniram-se à família nas parreiras, cestos aos ombros, o sol batendo como bênção. Riam enquanto pisavam uvas no lagar antigo, pés vermelhos e escorregadios, corpos roçando em dança primitiva. Isto é vida, gritou Ana, salpicando Beatriz com sumo. À noite, fogueira na quinta, com fado ao vivo, um tocador local cantando lágrima, lágrimas e risos misturando-se. De volta a Lisboa, revigoradas, lançaram uma linha de vinhos saudades redimidas, blends de regiões portuguesas, simbolizando uniões improváveis. O sucesso trouxe convites para palestras, Beatriz em conferências de negócios no Web Summit, Ana em galerias de arte no MAD. Uma noite, num gala no convento do Beato, com lustres de cristal e jazz de Mário Lajinha, Beatriz subiu ao palco. O meu drama pessoal ensinou-me, liderança não é poder solitário, mas partilha. Obrigada, Ana, pela minha metade. Aplausos trovejantes, Ana, nos bastidores, beijou-a, e tu, pela minha inteireza. O outono trouxe gravidez simbólica. Adotaram uma menina de 5 anos, a Sofia, ironia doce, de um orfanato em Évora, com olhos castanhos como Douro. Ela será a nossa videira, disse Beatriz, embalando-a no colo pela primeira vez. Ana pintou o quarto com murais de fadas portuguesas e parreiras encantadas. Anos fluíram como o Tejo. Sofia cresceu correndo pelas ruas de Alfama, aprendendo fado e vinhos sem álcool. A família expandiu-se com mais adoções, um círculo de amor que ecoava a generosidade nortenha. Traições passadas tornaram-se lições, dramas, capítulos de uma epopeia romântica. Num entardecer de 2030, no mirador da Senhora do Monte, onde tudo começara, Beatriz e Ana, grisalhas mas radiantes, brindavam com um copo de entrelaçados. Do crush escondida à família plena, disse Beatriz. Ana sorriu, drama resolvido em redenção eterna. Lisboa, abaixo, piscava luzes, testemunha de amores que, como Portugal, renascem sempre. O inverno de 2035 envolveu Lisboa num abraço gélido, com neblina que subia do Tejo como fantasmas de saudades antigas. Beatriz, agora aos 45 anos, com linhas suaves ao redor dos olhos que contavam risos mais que rugas, caminhava pelo Rocio com Sofia, de 10 anos, de mão dada. A menina, com cachos ruivos herdados de Ana e determinação de Beatriz, apontava para os pavões no jardim. Mãe, elas dançam como vocês no vídeo antigo. Beatriz riu, recordando o lançamento do Entrelaçados, agora um ícone global, exportado para Tóquio e Cape Town, símbolo de amor que era português. Ana, ao lado, carregava a mais nova, a pequena Rosa de 3 anos, nomeada em honra da tia que partira pacificamente 2 anos antes, deixando a quinta como herança. A vinha de Ouro prosperava, um império verde, com vinhas sustentáveis e academias para mulheres rurais aprenderem enologia.
Beatriz delegara parte do dia-a-dia a uma equipa diversa, libertando tempo para a família e para Ana, cuja galeria no Chiado, Azulejos do Coração, exibia obras que fundiam arte e vinho, atraindo turistas que sussurravam sobre a dupla lendária de Lisboa. Mas o destino, caprichoso como um fado improvisado, trouxe um último conflito. Uma oferta irresistível, um consórcio internacional queria comprar a Vinhador por uma fortuna, prometendo a expansão global. "Ser a rainha dos vinhos mundiais", diziam os executivos num jantar no Four Seasons, com vistas para o castelo. Beatriz hesitou, o brilho do dinheiro como um porto tentador. "Penso no futuro das miúdas, educação, viagens." Mas Ana, ao ouvir em casa, sentiu o peito apertar. "É o nosso legado, Beatriz. Vendê-lo é vender a alma do Douro e a nossa história." A discussão veio na varanda, sob estrelas frias. Sofia e Rosa dormiam dentro, sonhando com contos de princesas podadoras. "É prático", argumentou Beatriz, voz tensa. "O mundo muda, precisamos de segurança." Ana abanou a cabeça, olhos verdes flamejando como no Porto anos antes. Segurança? Ou medo de envelhecer sem controlo? Lembras-te do crush escondido? Começou com segredos, não repitas. Lágrimas vieram quentes contra o frio. Beatriz sentiu o mal-entendido renascer, confundia ambição com amor. "Tu queres que eu fique pequena, Ana?" CEO local, não global. Ana recuou, o casaco caindo dos ombros. "Pequena? Eu quero que fiques verdadeira. O império não é garrafas, é o que plantamos juntas." Ela saiu para a rua, caminhando até ao Tejo, onde as águas negras refletiam luzes tremulosentes. Beatriz seguiu-a, o coração aos saltos como na primeira mensagem fatal. Encontrou-a na margem, jogando pedrinhas na água. "Desculpa. O meu medo é perder-te de novo, para o trabalho, como quase perdi no início." Ana virou-se, abraçando-a forte. "Então recusa. Construímos outro império, memórias." Na manhã seguinte, Beatriz ligou para os executivos. "Obrigada, mas a Vinhador é família. Não se vende." Alívio inundou-a como sol após chuva. Celebraram com um piquenique no Monsanto, com queijos e uvas frescas, as filhas rindo enquanto Ana pintava retratos caricatos. "Isto é riqueza", disse Beatriz, beijando Ana sob um sobreiro centenário. O legado continuou. Sofia, aos 15, tornou-se enóloga júnior, misturando blends com toques artísticos. Rosa, artista nata, expunha mini-murais em feiras de rua. Beatriz e Ana mentoravam jovens que eram em retiros no Douro, contando a saga, do drama de um crush escondido à redenção de uma vida partilhada. Traições passadas, de ex, família, imprensa, tornaram-se capítulos em livros que escreveram juntas, Vinhos do Coração, best-seller que inspirava gerações. Num entardecer de 2040, no mirador onde o amor explodira, agora com netas correndo ao redor, Beatriz e Ana sentaram-se num banco novo, gravado com entrelaçados para sempre. O Tejo fluía abaixo, eterno. 50 anos juntas, murmurou Beatriz, mão na de Ana, enrugada mas firme. Do mal-entendido à plenitude. Ana sorriu, olhos ainda verdes como vinhas. E o fado? Ele continua, mas agora, com um happy end humanista. Lisboa, com suas colinas e saudades, guardava a história de uma CEO poderosa e seu crush escondido, uma tapeçaria de paixão, traição e redenção, prova de que, em Portugal, o amor, como o vinho, amadurece em beleza.